Tudo bem, pessoal? Nosso tema de hoje é o Brasil e as migrações internacionais. Muito bem, desde o início da colonização do Brasil, a gente vai ter a chegada de pessoas vindas de fora da América para cá, especialmente os colonizadores portugueses, que vão se efetivar principalmente a partir do início da colonização de forma mais efetiva em 1532, e também a chegada de escravos africanos. Juntamente com os indígenas presentes no Brasil, a gente vai ter nesses três grupos, os ameríndios, os portugueses colonizadores e os escravos africanos, a base formadora da população brasileira. Durante a maior parte da nossa história, é exatamente esse o perfil de cidadão que a gente vai ter dentro do Brasil, indígenas portugueses e os escravos africanos. Muito bem, a partir do século XIX, o perfil das migrações começa a mudar um pouco e se tornar um pouco mais complexo. No início desse século XIX, a gente vai ter a chegada de europeus não lusitanos, principalmente na região sul. São italianos, são alemães, ingleses, eslavos, povos de múltiplas origens na Europa, especialmente na região sul, onde o governo brasileiro tinha o objetivo de fazer uma ocupação mais efetiva. As terras da região sul eram terras questionadas por outros países, como a Argentina, por exemplo. Então, garantir a posse através da ocupação foi uma estratégia utilizada, por isso uma atração de uma população europeia. A escolha de europeus para esse processo de colonização da região sul, ela tem uma razão, que é a política de branqueamento que o Brasil põe em curso no país. A sociedade se via como uma sociedade bastante mestiça e com forte influência ameríndia e africana. Noções da época diziam que o Brasil só podia se civilizar com a presença de mais europeus. Por isso a escolha dos europeus para a chegada e ocupação da região sul. Eles vêm para a região sul, mas também ocupam o sudeste e demais regiões do país, mas principalmente o sudeste e o sul. Além desse perfil de europeus não lusitanos chegando no século XIX, a gente vai ter no iníciozinho do século XX uma chegada mais significativa de asiáticos, com destaque importante para a chegada dos japoneses no navio Kasato Maru em 1908, uma chegada que foi festejada no último ano de 2008 com o seu centenário. Essa chegada de asiáticos ajudou a tornar ainda mais complexa a formação do povo brasileiro, que é bastante diversificado. Então, o Brasil manteve um perfil receptor, um perfil de chegada de imigrantes durante a maior parte da sua história. A partir dos anos 30, como reflexo da crise de 29 e dos problemas causados para a economia brasileira, o Brasil começa a formar um perfil repulsor de imigrantes, ou seja, as pessoas vão começar a sair do Brasil. A lei de cotas à imigração de 1934, do governo Getúlio Vargas, restringe a entrada de imigrantes no Brasil. O contexto era o processo de industrialização, uma política de substituição de importações que estava em curso no país, e a chegada dos imigrantes trazia um problema para esse processo, porque os imigrantes, especialmente os europeus, já tinham muitos anos de contato com a indústria e conheciam todo o repertório de reivindicações sindicais. Para um país que está querendo começar a incentivar a industrialização, esse poderia ser um problema. Então, a repulsão, a limitação para a entrada de imigrantes vem nesse contexto do início do governo Vargas, 1934, ali, a gente vai ter essa lei de cotas. Mais ou menos no mesmo momento, avançando também um pouquinho no tempo, o Brasil, com esse processo de industrialização e de urbanização, vai viver o êxodo rural. A população começa a se transferir geograficamente do campo para as cidades. Esse processo acontece de forma muito acelerada. As cidades crescem, se tornam metrópoles inchadas que não vão comportar toda a sua população. São os sintomas clássicos da hipertrofia urbana. Falta de moradia, falta de educação para todos, saúde, transportes e outros problemas que as grandes metrópoles apresentam. Vivendo nesses ambientes saturados, muitas pessoas vão buscar sair do Brasil em busca de melhores condições de vida. É nesse contexto que a gente vê muita gente migrando para a Europa, migrando para os Estados Unidos e até mesmo alguns dos descendentes dos japoneses que já viviam no Brasil tentando fazer a migração para o Japão. São os chamados decassegues, os brasileiros descendentes de japoneses que vão fazer uma migração para o território do Japão. Então, nesse contexto, o Brasil apresenta um perfil repulsor. As condições de vida entram em declínio e a população busca sair do país
em busca de melhores condições de vida nas áreas mais desenvolvidas, os Estados Unidos, a Europa e também o Japão. Tranquilo? Um grande abraço e até a próxima.